Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Olha que bom, consegui voltar, não demorei muito para voltar, fico muito feliz por isso. Eu agora vou fazer os vídeos sempre que eu tiver um tempo, porque aos domingos agora eu tenho missão. Então, sempre que eu tiver um tempo e que o Senhor falar comigo, o Senhor fala sempre, mas sempre que eu tiver uma mensagem que toque assim meu coração para compartilhar com vocês e que eu tiver o tempo para fazê-lo, eu vou fazer. Não só aos domingos, que agora domingo eu tenho missão na igreja, graças a Deus, cuido das crianças, ajudo em relação aos voluntários na igreja onde eu congrego. Então, graças a Deus por isso, estou muito feliz, muito satisfeita. E agora eu vou fazer os vídeos, não mais só nos domingos, mas nos dias em que eu tiver tempo. Amém? Então hoje o Senhor me deu uma palavra maravilhosa, nos deu uma palavra maravilhosa, que eu quero compartilhar com vocês, com os irmãos, com os amigos. Vamos orar rápido? Obrigada, Senhor, porque nós não merecemos tão graciosa, tamanha misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela minha vida, pela vida do meu amigo, do meu irmão, que está aqui comigo agora, ou em qualquer momento em que ele possa entrar e receber da sua palavra, receber do Senhor. Que assim seja em nome de Jesus, nos unes com seu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos caminhar, caminhos retos, para a glória do teu nome. Amém, amém. Olha, então hoje é dia 9 de agosto, 9 de agosto de 2025, e a leitura é aqui do meu pão diário, e a leitura de hoje ela está em Mateus capítulo 12, versículo 9 ao 14, e o chave é o versículo 12, que diz: quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Então é o Senhor Jesus afirmando isso, que uma pessoa, um ser humano, vale muito mais do que uma ovelha. Então vamos ver aqui no contexto. Mateus, capítulo 12, dos versículos 9 ao 14. Era um sábado também, hein? Hoje é um sábado, era um sábado também. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma mão ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha em um sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Glória a Jesus. Aqui era um sábado, Jesus tinha acabado de ter sido confrontado em relação a questões de lei com os fariseus, com os judeus religiosos, e logo em seguida Jesus viu ali um homem com a mão defeituosa, com a mão com defeito físico na mão. Então Jesus foi lá e curou o... Ok, então vamos lá. Bom, esse aqui dá. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Então eles mesmos confrontaram Jesus naquele momento, através daquele homem com a mão ressequida, e perguntando a Jesus se era lícito curar no sábado. Quem sabe, todos sabem, os judeus não fazem nada no sábado, não fazem obra ao sábado. Então, confrontaram Jesus nesse sentido, depois de já ter confrontado com outras questões. Então, Jesus foi lá, curou, perguntou a eles, não é? Quem de vocês, se cair uma ovelha na vala, você não vai deixar de socorrê-lo? E muito mais vale um ser humano do que uma ovelha. Então, isso nos alerta para que nós estejamos sempre atentos em relação à questão das práticas religiosas, não é? Que muitas vezes
parece que tem mais peso do que um ser humano, e não é. Jesus disse que um ser humano vale muito. O nosso Deus é amor, e Ele ama a todos, independente se for o maior pecador. Eu não sei em que situação você pode estar me ouvindo agora, mas você pode estar numa maior situação de pecado, mas saiba, o Senhor, Ele é amor e Ele lhe ama. Ele não ama as suas práticas pecaminosas, Ele não ama o mal que você pratica, isso Ele não ama. E é isso que vai lhe condenar, não é Ele que vai lhe condenar. Quem vai lhe condenar são as suas práticas erradas. O Senhor, Ele nos ama e Ele está de braços abertos até o último respiro da sua existência. O Senhor, Ele está de braços abertos para te receber, para receber o arrependimento sincero. Tá? Não é aquele arrependimento com medo da condenação, medo do inferno, medo da condenação eterna. É o arrependimento sincero. É quando você se confronta com quão maravilhoso e pleno e puro é o nosso, e santo é o nosso Deus. E você realmente, o Espírito Santo de Deus te revela que você é um pecador. É Ele que revela o juízo e a justiça. Então, e que realmente nos traz o verdadeiro arrependimento. Aqui, os homens valorizar. Se caísse uma ovelha, um animal, eles iriam socorrer, mas não queriam que Jesus socorresse um ser humano que estava doente. Para você ver em que nível de religiosidade a pessoa pode se encontrar. Não é? Preferir um objeto, preferir um animal, preferir um bem, preferir o dinheiro do que um ser humano. Nada tem mais valor do que um ser humano para Deus. Amém? Isso nos toca em muitas áreas, na área da generosidade, né? Na área de realmente se preocupar com o outro, não é isso? É certo que se alguém lhe pede, você não sabe, você está até vendo indícios de que aquela pessoa vai pegar aquele recurso que ela está lhe pedindo para usar entorpecentes. É certo que você não deve, não é para isso, não é? Mas pronto, isso é uma outra parte. Então, ele fala muito mais vale do que um ser humano do que uma ovelha. Então, ele mandou o homem estender a mão e curou a mão do homem com a mão ressequida. Retirando-se dali, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Realmente, meus irmãos, nem todos vão conseguir contemplar a maravilha de Deus, a glória de Deus. Nem todos vão receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Nem todos vão reconhecer, até mesmo entre os discípulos próximos. Houve aquele que se perdeu. E mesmo antes de Jesus ascender, de Jesus ser entregue, ele disse que eles precisariam se converter. E essa conversão, na verdade, é a unção do Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo de Deus que nos convence do juízo da justiça e que nos coloca e que glorifica Jesus Cristo em nós. Então, você vai ver que o mal, sempre que você se colocar na presença do Senhor, se agora você está sendo tocado para deixar o mal de lado, para deixar o pecado de lado, para deixar as coisas erradas de lado, as coisas que te afastam de Deus, você vai ver que naturalmente vão se levantar os inimigos. Porque assim como eles odiaram o Senhor, eles também odiarão a você. Então, prepare-se para isso. Isso é uma coisa que a igreja, ela tem que estar preparada. Ela não tem que estar entristecida ou indignada, ou muito menos se deter, ou muito menos sair do caminho da salvação e voltar ao caminho anterior. Isso é a pressão do maligno, é a pressão do inimigo. Na verdade, toda pessoa que tá no caminho errado, ela quer levar outras pessoas para o caminho errado. Ela não tem a disposição de vir para o caminho certo, ela quer levar outras pessoas ao caminho errado. Então, todo cristão ele deve ter plena convicção disso. Vão se levantar os inimigos, vão se levantar as pedras, tentando te fazer tropeçar, tentando te desanimar, te entristecer, né? E ao Senhor Jesus levaram a cabo ao fim da sua vida, mas isso foi o plano maravilhoso do Senhor, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tinha que vir ao mundo e ser sacrificado e derramar o sangue santo por toda a humanidade.
Amém? Foi permissão de Deus, o Senhor nunca perdeu o controle. Isso foi plano, foi para isso que Jesus veio. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Confie no Senhor. Coloque as suas petições diante dele, entregue a sua vida, confie no Senhor, ande nos seus caminhos, nos seus mandamentos, porque se você deixar alguma brecha, o inimigo ele vai entrar por ali, porque ele vai ter permissão para isso. O contrário, se você andar nos caminhos do Senhor, nos mandamentos do Senhor, o Senhor é muito claro, aquele que me ama me segue, e aquele que me segue, eu me manifestarei a ele. Você vai receber do Senhor a unção do seu Santo Espírito e o Senhor vai se manifestar na sua vida e você vai ter vida plena na presença do Senhor. E por mais que o inimigo se levante e por mais que muitas vezes nós sejamos atribulados, porque Jesus disse, nesse mundo tereis tribulação, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, só vai acontecer na sua vida o que o Senhor permitir. E o Senhor é maravilhoso e Ele continua no controle. O crente, o verdadeiro cristão, ele é vitorioso até na morte, porque quando ele partir dessa vida, ele vai estar com o Senhor eternamente. A vida eterna começa agora e ela nunca acaba junto com o nosso maravilhoso Criador eterno. Amém? Glória a Jesus. Então, se você sentiu de Deus, que essa palavra tocou no teu coração, que realmente você quer, realmente você entende que o Senhor Jesus é o Salvador do mundo. Você não quer estar aqui do lado dos que não o receberam. Eles eram tão materialistas, eles eram tão ligados nas coisas terrenas, eles eram religiosos. Os fariseus eram religiosos, eles eram líderes religiosos. Mas eles tinham as coisas tão voltadas para as coisas terrenas desse mundo, que eles não conseguiram contemplar a glória daquele que veio da parte de Deus, do Deus vivo que se manifestou no meio deles. Então, se você tem os seus olhos abertos agora, se você realmente entende isso, se você não quer ser contado com esses que só tinham a visão terrena, eles viram tantas maravilhas, eles viram tantos milagres, mas os olhos deles estavam tão fechados para as coisas de Deus e apenas para as coisas materiais que eles não conseguiram contemplar e chegaram aqui a planear a morte do Senhor. Em nome de Jesus, se o Senhor tocou o seu coração agora nessa palavra, vamos orar juntos. Busque o Senhor na leitura da palavra, todos os dias, que seja uma parte, um versículo, mas procure fazer a leitura da Bíblia, começando pelo Novo Testamento, porque essa é a palavra de Deus, é o testemunho deixado a nós. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, agradecemos maravilhosamente por essa palavra que tocou em primeiro lugar a minha vida, o meu coração, Pai. A cada dia o Senhor nos chama à sua presença, porque cada dia tem o seu mal. Em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar e interceder por esse meu irmão, que agora ora comigo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa cobri-lo com suas bênçãos graciosas, proteção maravilhosa e principalmente o seu nome escrito no livro da vida, para louvor do seu santo nome, em nome de Jesus, amém. Procure uma igreja onde Jesus seja o Senhor, onde o evangelho pleno seja pregado. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus, porque senão você pode estar sendo levado por outros ventos de doutrina, coisas que não são bíblicas, que a palavra de Deus não confirma. Procure conhecer a Bíblia e com isso identificar uma igreja cristã de fato. Em nome de Jesus, bom fim de semana, na paz do Senhor Jesus.